Após a unificação da China em 1928, se inicia a breve década de Nanquim, entre 1928 a 37, na qual houve uma tentativa de estabilização e centralização da República Chinesa. Em 1929, por exemplo, foi fundado o Banco Central da China. Cidades, especialmente as grandes cidades como Xangai, Beiping, que era a antiga Pequim, a capital da época Nanquim e Guangzhou, receberam a partir de 1928 grandes projetos de infraestrutura, como na pavimentação das estradas, iluminação elétrica pública, sistema moderno de esgoto e construções das primeiras avenidas da China. Porém, a economia estava estável e o governo ainda carecia de instituições sólidas e, portanto, o regime do KMT se concentrou primeiramente em obter legitimidade tanto interna quanto internacional, o que incluiu esforços diplomáticos para o reconhecimento estrangeiro do KMT como governo legítimo da China, renegociando tratados iguais com as potências europeias. Internamente, Chiang passou a tentar iniciar um programa de centralização militar. Transformou as forças do KMT em um exército mais profissionalizado, contando com frequentes parcerias militares com os alemães, que treinavam os militares chineses. E o exército do KMT adotou armas alemãs modernas, além da introdução dos chamados tanques no KMT, introduzindo o uso de blindados na China. As forças dos senhores da guerra foram forçadas a se submeterem a uma comissão militar central em Nanquim, o que levou a tensões crescentes com as antigas camarilhas dos senhores da guerra, especialmente a camarilha de Guanxi, liderada por Li Zhonghen e Ban Zhongqi, que recusaram essa centralização de Chiang no exército, ainda além da rixa com os comunistas que vinham desde o incidente de Xangai de 1927. E nesse clima as coisas pioraram a partir de abril de 1929, onde a camarilha de Guanxi rompe com Chiang, levando a pequenos confrontos entre as tropas Guanxi e do KMT. No norte, a partir desse interim, também surgiram tensões fronteiriças com os soviéticos na Manchúria, pela linha ferroviária oriental na fronteira sino-chinesa, na qual o senhor da guerra Zhang Xueliang ocupou. Mas em julho, os soviéticos lançam uma ofensiva contra Xueliang e inicia a curta guerra sino-soviética de 1929, na qual as tropas soviéticas, melhores armadas e equipadas, triunfam sobre as tropas de Xueliang e ocupam uma ilha fronteiriça de Bolshoi, no acordo de dezembro de 29. E internamente, o clima culminaria para uma guerra civil, com os senhores da guerra liderando uma colisão anti-Chiang, liderada por ex-aliados do KMT, como Feng Yuxiang e Yan Xishan. E em janeiro de 1930, o clima político chinês estava extremamente volátil. Yan Xishan e Feng Yuxiang e Zhonghan formalizaram sua oposição a Chiang. E após 3 meses de preparação, no início de abril de 1930, os 3 citados decidiram romper de vez com o governo de Nanquim, denunciando que eles consideravam tentativas autoritárias de centralização de poder. Já em abril de 1930, Xishan expulsou as forças do KMT de importantes cidades do norte, como de Tianjin e da antiga Pequim, mostrando abertamente a fissura interna dentro da república. Porém, Chiang contra-ataca e envia o exército central, a mais bem treinada força chinesa da época, que era diretamente leal a Chiang. O exército central lançou campanhas contra os territórios
pela coalizão anti-Chiang em Henan, usando a artilharia e o mais importante, o apoio aéreo, o que foi o primeiro uso de força aérea da história chinesa. E logo o KMT passou a recuperar o controle da região que estava em rebelião. E vence a Batalha de Shanghai em 16 de junho. Mas a guerra seguiu, até que em setembro a maré vira quando o exército de Xueliang, o senhor da guerra da Manchúria, se une a Xian e envia 250 mil soldados para conter a revolta ao norte. Nisso a coalizão anti-Chiang foi derrotada e os três senhores da guerra se rendem em 4 de novembro, encerrando a rebelião. A guerra foi muito desastrosa para a China, com províncias de Henan, Hunan, Shandong e Anhui muito destruídas. A fome tomou conta dessas regiões. E logo após a guerra, o KMT redirecionou esforços para reprimir o Partido Comunista em suas bases rurais, no interior da China. E em dezembro de 1930, foi lançada a primeira grande campanha de supressão aos comunistas em Shanxi e Fujian. E no início de 1931, muitos senhores da guerra renunciaram ou foram integrados ao KMT como retaliação à rebelião de 1930. E Chiang reduziu a autonomia dos antigos senhores da guerra, levando a uma frágil paz na China. No decorrer de 1931, a região da Manchúria se mostrou a mais prejudicada pela guerra de 1930, pois boa parte do seu exército foi deslocada para ajudar o governo central de Nanquim durante a Guerra Civil de 1930. E nisso, Xueliang viu crescer o interesse de um perigoso país sobre suas terras, o interesse japonês, que tinha interesses econômicos estratégicos sobre a Manchúria, como na ferrovia sul da Manchúria e nas riquezas naturais da região, como carvão, ferro e recursos agrícolas, o que fez a Manchúria virar um alvo dos principais para o expansionismo imperial japonês. E em 18 de setembro de 1931, o Japão arma o incidente de Mukden, quando tropas japonesas detonaram explosivos na ferrovia sob o controle japonês, e alegando que teria sido sabotagem chinesa, invadem a Manchúria já na noite de 18 de setembro e ocupam rapidamente a cidade de Shenyang. E nos dias e semanas seguintes, as forças japonesas continuaram a ocupar rapidamente a Manchúria, com muito pouco sendo feito para barrá-los. E no início de 1932, Xueliang teve de fugir para Nanquim para não ser capturado pelas tropas japonesas. E no mês seguinte, a ocupação japonesa foi praticamente concluída na Manchúria. E no dia 18 de fevereiro de 1932, foi emitida a Declaração de Independência da Manchúria do governo de Nanquim, e foi anunciada a formação do Estado satélite japonês de Manchukuo. No dia 1º de março, Manchukuo foi oficialmente proclamado como um país com capital em Sanchun. E para legitimar um novo estado, o último imperador Qing Huai foi empossado imperador de Manchukuo. Embora o poder real permanecesse firmemente nas mãos do quartel-general japonês e no exército de elite do Japão, na região sediada na Manchúria, o chamado Exército Kwantung, o mais bem armado das tropas japonesas, a joia da coroa japonesa. A perda da Manchúria foi uma humilhação gigantesca para o KMT, que não defendeu a Manchúria por temer o Japão e estar focado na repressão dos comunistas. Mas desde o início de 1932, Chiang
tentou se preparar para um possível confronto contra o Japão. Chiang iniciou a criação de divisões de elite padrão europeu, com treinamento baseado na doutrina alemã, organização fixa com 10 a 12 mil homens por batalhão, com companhias motorizadas, além de uma reforma para criar 60 divisões militares de alta qualidade e altamente modernizadas. Mas dessas 60, só 9 divisões chegaram ao padrão desejado em 1937. Armas e equipamentos de padrão alemão foram introduzidos. Além disso, Chiang tentou preparar a indústria para a guerra. Construiu e expandiu as ferrovias. Incentivou a industrialização leve e média do país, como no crescimento de têxteis, siderúrgicas iniciais, indústrias químicas iniciais, de cimento e energia elétrica. Além de tentar aumentar as alfabetizações educacionais, criando mais escolas públicas, universidades nacionais e introduzindo curriculares inspiradas no modelo ocidental e no modelo japonês. Chiang também passou a usar de propaganda nacionalista, vinda e produzida da importante Xangai, que nos anos 30 era o polo cultural chinês, incluindo o polo cinematográfico. Nisso, filmes propagandísticos foram feitos para aumentar o prestígio do KMT. Ainda em 1932, foi criada a Comissão de Recursos Nacionais, com o objetivo de planejar um desenvolvimento industrial. Porém, Chiang falhou de vez quando ele decidiu, em vez de endurecer as coisas para os japoneses, ele escolheu combater os comunistas chineses no final de 1932. Nisso, os japoneses, em janeiro de 1933, realizaram uma expedição fronteiriça pelo Vale da Muralha da China, iniciando as campanhas conhecidas como a Defesa da Grande Muralha, com combates que dividiram o ano de 1933, de janeiro a maio. Ao norte da Grande Muralha, a província de Jeolla foi conquistada pelos japoneses, mas os chineses resistiram, mas foram forçados em 31 de maio à trégua de Tangu, que forçou a saída das tropas chinesas das províncias de Hebei, criando uma zona desmilitarizada, o que para muitos nacionalistas foi uma humilhação terrível, mas para Chiang foi um tempo para ganhar tempo. Com essa pausa nas hostilidades com o Japão, o KMT voltou as suas atenções para o conflito com os comunistas, e campanhas anticomunistas no sul foram intensificadas, com o objetivo de eliminar a capacidade comunista de existir e fazer o que Chiang chamava de limpeza interna antes de lutar contra o Japão. E já no final de 1933 para 1934, começou a ser organizada uma campanha contra os comunistas em Jiangxi. E em 10 de abril de 1934, teve início a segunda fase da campanha anticomunista, atacando o reduto comunista com a supremacia numérica de armas e apoio aéreo. E em 28 de abril, as forças do KMT tomaram as localidades comunistas de Guanshan, infligindo pesadas baixas aos comunistas. No noroeste, foi feitas campanhas contra os comunistas de Shaanxi e de Gansu em agosto, e a derrota comunista era emergente em questão de tempo. Nisso, então o líder comunista Mao Zedong, no dia 16 de outubro, realizou um grande e decisivo recuo, que seria conhecida como a Grande Marcha, quando cerca de 100 mil comunistas abandonaram suas bases no sul e iniciaram uma longa jornada
ao longo do interior da China. A retirada foi extremamente dura para os comunistas, que tiveram que lidar com doenças, fomes, ataques do KMT e, além disso, que minaram as forças comunistas. Nos primeiros meses de 1935, as colunas comunistas sofreram enormes perdas brutais, na qual menos de 8.000 dos 100.000 comunistas que partiram de Jiangxi sobreviveram quando chegaram ao seu destino ao norte. Nisso, a figura de Mao Zedong ganhou bastante poder entre os comunistas e passou a ser visto como o herói dos comunistas e se tornou um dos líderes principais do partido, e a partir desse inteirinho, o líder principal. No início de 1935, o Japão deu uma guinada diplomática em relação à China, visando moderar as relações com os chineses. Então, em 22 de janeiro de 1935, o Japão declarou oficialmente uma política de não agressão contra a China. O governo chinês suspendeu os boicotes aos produtos japoneses e as relações foram temporariamente normalizadas por cerca de um ano, o que gerou oposição entre a ala nacionalista da China. Nos bastidores, no entanto, a pressão japonesa persistia e em maio de 1935, os japoneses exigiram ao KMT a demissão de autoridades provinciais chinesas que haviam se rebelado e não desejavam qualquer acordo com a China, e a proibição de atividades políticas do KMT na província de Hebei. Então Chiang concordou com as exigências, já que o foco dele não era o Japão, mas sim os comunistas. Em 10 de junho de 1935, foi então assinado o Acordo de Umezu, um acordo secreto que restringiria as atividades políticas do KMT em Hebei. E na prática deu ao Japão controle de fato sobre a grande parte do norte da China, o que irritou os nacionalistas chineses. Pouco depois, ainda em 1935, foi assinado o Acordo de Chindoihara, que resultou na desmilitarização da província de Shahar, na Mongólia Interior, o que gerou raiva em muitos nacionalistas, intelectuais, estudantes e artistas de esquerda. E nisso, os artistas de Xangai, Chen Han e Nier, em um filme propagandístico, criaram uma chamada Marcha dos Voluntários, como canção do filme Filhos e Filhas em Tempos de Tempestade. A letra inicial é uma clara alusão às ações de Chiang e à oposição ao Japão. O verso dizia: levantem-se, vocês que não querem ser escravos. Essa frase foi um tipo de afronta a Chiang por sua postura fraca e covarde aos japoneses. Os dois, Chen Han e Nier, que eram ambos artistas e simpatizantes ao comunismo, foram logo presos pela polícia de Xangai, aparelhada por Chiang sob o motivo de subversão da ordem. Nier morre ainda em 1935 de causas suspeitas. E apesar da retaliação política, a Marcha dos Voluntários, ela se tornou popular entre o povo, mesmo os não comunistas, pois o povo chinês detestava os japoneses. Ainda em 1936, o KMT de Chiang Kai-shek ainda priorizava a repressão ao Partido Comunista, enquanto o Japão expandia sua zona de influência no norte da China. E em maio de 1936, com apoio japonês, foi fundado o governo militar mongol na Mongólia Interior, como parte da estratégia de criar um cinturão pró-japonês. Nesse contexto crescente da ameaça externa japonesa, em março de 1936, o governo de Nanquim implementou um alistamento militar obrigatório para todo chinês saudável.
Os esforços de modernização chegaram no auge em 36. Foram criadas as chamadas divisões alemãs, que seguiam à risca o treinamento no modelo de estrutura militar alemã. Equipamento alemão, como os capacetes alemães Starhelm, que eram os melhores da época, até o uniforme era parecido com o uniforme do exército alemão. Tudo em prol de se preparar para a iminente guerra contra o Japão. Porém, em 1936, o Japão retornou ao seu expansionismo virulento e tentou tomar Sichuan dos chineses e estabelecer um estado satélite ali. Mas os chineses não desistiram e conseguem expulsar o Japão. Porém, Chiang seguia com a sua recusa e iniciaram a guerra contra o Japão, o que fez o governo se dividir. De um lado, o foco permanecia na luta interna contra os comunistas, e de outro havia crescente pressão popular e de algumas facções militares para que o governo de Nanquim, o país da China, se preparasse seriamente para a ameaça japonesa e com isso fazer uma trégua com os comunistas. Nisso, as atitudes de Chiang em relação à sua política interna começaram a ser questionadas por seus próprios comandantes. Então, em 12 de dezembro de 1936, esse conflito interno de prioridades culminou no incidente de Xi'an, quando os generais Zhang Xueliang, antigo senhor da guerra da Manchúria, e Yang Kushan, revoltosos com a persistência de Chiang na campanha contra os comunistas e na sua negligência frente ao Japão, prende Chiang, exigindo que o governo colocasse a defesa nacional contra o Japão acima da defesa e da guerra civil contra os comunistas, além de pedir a formação de uma frente única contra a ameaça japonesa. E nisso, com um país em risco externo grave, os comunistas de Mao Zedong concordaram em negociar com as forças do KMT. E no dia 25 de dezembro de 1936, Chiang foi libertada após aceitar que a prioridade agora passaria a ser a resistência contra o Japão, o que marcou um fim temporário na Guerra Civil Chinesa por 8 anos. E no começo de 1937, a preparação para a guerra se iniciou, mas de forma cautelosa. No norte, o nordeste da China, a ocupação japonesa já havia deixado zonas sob controle de governos fantoches sob a influência de Tóquio, e as tensões entre soldados chineses e japoneses na área norte se tornaram cada vez mais persistentes. E as tensões culminaram na noite de 6 para 7 de julho de 1937, no incidente da ponte de Marco Polo, quando um soldado japonês desapareceu temporariamente. O comando japonês exigiu permissão para entrar na zona chinesa da fronteira a fim de procurar o soldado perdido. O comando chinês recusou. E mesmo com o retorno do soldado japonês logo depois, o incidente escalou de gravidade. E na passagem do dia 7 de julho para o dia 8, disparos começaram entre chineses e japoneses. Nisso, em retaliação, os japoneses bombardearam a guarnição chinesa. A guarnição chinesa respondeu, e na madrugada de 8 de julho, unidades japonesas lançaram um ataque contra as defesas chinesas na ponte de Marco Polo. Os japoneses conseguiram tomar a ponte e áreas ao redor, mas as coisas não acabariam por aí. O incidente foi usado pelo Japão como pretexto para uma invasão em larga escala à China.
Isso marcou o início da maior guerra da história asiática, a Segunda Guerra Sino-Japonesa, que mataria milhões de pessoas. Mas isso falaremos no próximo episódio. Fique com Deus e até a próxima, pessoal. Até mais.